Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? A gente vai dar início agora ao nosso módulo de Fisiologia. E essa primeira aula a gente vai falar um pouquinho do sistema nervoso, um dos mais importantes aí para a nossa prova. Até porque junto com o sistema endócrino, ele é dado como um dos sistemas mais importantes na manutenção do nosso metabolismo. Tá ok? Então organiza o teu material, organiza o teu canto de estudos aí, pega a tua água, o teu mate, o teu café, o teu ha-ha-ha, e depois da vinheta, vem comigo e vamos tocar-lhe ficha. Quando a gente fala do sistema nervoso, a gente pode associar como a principal função a questão de coordenação. E essa coordenação ela acaba acontecendo de diferentes formas aí, ou em diferentes frentes. Como, por exemplo, nós temos a função sensitiva, onde o sistema nervoso vai nos dar a capacidade de perceber e processar todos os estímulos do ambiente, sejam eles estímulos mecânicos, químicos, luminosos, térmicos, elétricos, enfim. A gente tem essa capacidade de estar interagindo com o ambiente, recebendo esses diferentes estímulos. Tem a função integradora, que eu te diria é uma das mais importantes, onde o sistema nervoso integra todo o nosso organismo. Ele integra o nosso sistema respiratório com o sistema circulatório, com o sistema excretor, sistema digestório. Então ele faz com que esses outros todos os sistemas trabalhem de forma conjunta em busca do nosso equilíbrio metabólico. E nós temos a porção motora, que vai muito além da nossa capacidade de movimento, mas a gente pode relacionar diretamente a nossa capacidade de responder aos estímulos do ambiente. Então a gente não só consegue receber estímulos, mas a gente consegue responder a estes estímulos. Tá ok? E aí eu te chamo a atenção para a função integradora, que ela não é exclusiva do sistema nervoso. Essa função integradora, tanto o sistema nervoso quanto o sistema endócrino acabam atuando. Por isso são ditos os dois sistemas mais importantes na manutenção do nosso organismo. E não é a troco de nada que são os mais cobrados aí na nossa prova. Por isso, são dois sistemas que eu te recomendo demais dar uma boa revisada aí. Mas tem uma grande diferença. Quando nós pensamos no sistema nervoso, o meio de comunicação é o impulso nervoso. E a transmissão de um impulso é em milésimos de segundos. Por isso eu te destaco que é uma resposta sempre muito rápida e de curta duração. Já o sistema endócrino, que a gente vai trabalhar na nossa próxima aula, ele consegue integrar os diferentes sistemas, órgãos, tecidos do nosso organismo a partir da ação de hormônios. E hormônios são produzidos em glândulas, são liberados na corrente sanguínea e dependem da corrente sanguínea para chegar às suas células-alvo. Então isso demanda um pouquinho mais de tempo. Então quando nós comparamos com o sistema nervoso, essa resposta ela é mais lenta, mas ao mesmo tempo ela é de longa duração. Então aí é só um comparativo que nós temos entre o sistema nervoso e o sistema endócrino que eu te chamo a atenção um pouquinho. Beleza? Tranquilo? E agora então a gente vai falar um pouco do nosso sistema nervoso, como ele está classificado até para a gente orientar o nosso estudo aqui. O sistema nervoso ele é dividido em duas grandes porções: sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. A gente vai iniciar falando do sistema nervoso central, quem são os seus elementos que compõem e também as suas funções, e depois o sistema nervoso periférico, onde a gente vai ver quem são os elementos que compõem esse sistema nervoso periférico e ainda existe uma divisão dele: o sistema nervoso periférico somático e o autônomo. E o autônomo a gente subdivide ainda em simpático e parasimpático, que a gente tem que lembrar. Em cada situação, cada um deles vai estar ativo e quais são os eventos que são influenciados pela ativação deles. Beleza?
Então a gente começa falando aqui de sistema nervoso central. Primeiro pega ratão que tu não pode cair na prova. A composição desse sistema nervoso central. O sistema nervoso central ele é composto pelo nosso encéfalo e pela medula espinal. E por que eu te peço atenção aqui e bastante cuidado? Chove nos vestibulares afirmativas dizendo que o sistema nervoso central é constituído pelo cérebro e pela medula. E não, encéfalo é muito mais amplo que cérebro. O encéfalo ele é constituído pelo cérebro, pelo cerebelo, pelo tálamo, hipotálamo, o mesencéfalo, bulbo, ponte, entre até outras estruturas. Então só cuida isso, por favor. Tá ok? Não te espanta que eu coloquei aqui como medula espinal. Tu provavelmente está habituado a ouvir falar em medula espinhal, mas a terminologia nova já, desde o início dos anos 2000, já se fala em medula espinal. E algumas provas já vêm apresentando essa nova terminologia, tá bem? Sistema nervoso central, ele é protegido pelo nosso sistema esquelético, onde entra o crânio protegendo o encéfalo e a coluna vertebral protegendo a medula. E ainda nós temos as meninges, que são serosas, são tecidos de revestimento, e essas meninges nós temos elas em 3 tipos. Nós temos a dura mater, a aracnoide e a pia mater, que eu já vou te mostrar a distribuição delas numa próxima imagem. Só chama atenção que entre a aracnoide e a pia mater, nós temos o líquido cefalorraquidiano, ou chamado de líquor, aonde busca todo um transporte de substâncias e também uma proteção mecânica, uma proteção física ao nosso sistema nervoso central. Observa esse corte anatômico, aonde nós temos na parte mais externa o sistema esquelético, então ali tem o crânio e a coluna vertebral. Abaixo do sistema esquelético, em azul, nós temos a dura mater. Abaixo dela, nós temos a aracnoide, em lilás. E abaixo dela, nós temos a pia mater, em amarelo. Entre a aracnoide e a pia mater é que circula o líquido cefalorraquidiano. E aí, abaixo da pia mater, nós temos o sistema nervoso central, o encéfalo e a medula. Tudo bem? Então, aqui só para te ter uma noção da organização desses elementos que a gente vai encontrar no nosso sistema nervoso central. E aí é super importante a gente dar uma atenção aqui no estudo do encéfalo, porque na prova já apareceram várias questões perguntando: se um paciente sofreu uma lesão no cerebelo, a partir de agora, ele não vai conseguir desenvolver tais atividades. Ou, se um indivíduo sofreu uma lesão no bulbo, ele pode ter prejuízo em que funções? Então é importante tu conhecer as principais funções de cada um desses elementos que compõem o nosso sistema nervoso central. Te destaco inicialmente o nosso cérebro, aonde vai estar associado a toda a nossa capacidade de aprendizagem, de memória, de raciocínio, o comportamento, a sensibilidade, né, os famosos 5 sentidos, a visão, o tato, o paladar, o olfato, né, tudo isso quem coordena é o nosso cérebro, a nossa inteligência. Então, se um indivíduo tiver uma lesão no cérebro, claro, dependendo da região que for lesionada, ele pode ter um prejuízo nessas funções todas aí, tá bom? Chama atenção para um corte anatômico que tu consegue observar nessa imagem, que na porção mais externa, que na anatomia nós chamamos de córtex, é onde se localiza a chamada substância cinzenta. Já na porção mais central do corte, que nós chamamos de medula, é onde se localiza a substância branca ou massa branca. Isso é importante tu lembrar porque na medula espinal essa distribuição da substância cinzenta e da substância branca é invertida. Então, se aparecesse esse corte anatômico em uma prova, a gente poderia afirmar que é a porção do cérebro. Tudo bem? Claro que quando comparado com a medula. Ainda no encéfalo, eu vou te chamar a atenção para o hipotálamo,
que a prova gosta bastante de cobrar ele. Por isso, pega o marca-texto e destaca aí. O hipotálamo está associado a questões bem clássicas que vão aparecer na prova, como, por exemplo, regula a atividade glandular, principalmente a atividade da nossa hipófise. Está associado a sensações de fome, de sede, a questões comportamentais como a agressividade, comportamento sexual, o apetite sexual. E principalmente ainda coloca um marca-texto aí no controle hídrico e controle térmico, que vem uma relação muito direta com um hormônio que o hipotálamo produz, que é o hormônio antidiurético, que nós vamos falar um pouquinho na nossa aula de sistema endócrino. Outra estrutura que é importante a gente destacar aqui no encéfalo é o cerebelo, associado a toda a questão de equilíbrio, o tônus muscular, a motricidade. Então, se um indivíduo tiver uma lesão no cerebelo, a gente pode ter uma perda de equilíbrio, pode ter uma perda de motricidade. E até te chama a atenção que tanto o cérebro quanto o cerebelo são duas estruturas que crescem nos primeiros anos de vida. Até os 2 anos de vida, tanto o cérebro quanto o cerebelo são estruturas que crescem e se desenvolvem funcionalmente. E, por último, na região de encéfalo, eu quero te destacar o bulbo, que está relacionado a questões mais involuntárias, mas que são vitais, são fundamentais para a manutenção da nossa vida. Por exemplo, ele que controla o nosso ritmo respiratório, o ritmo cardíaco, os movimentos peristálticos, que é a movimentação ao longo do nosso tubo digestivo, o processo de deglutição, quando nós engolimos o alimento e direcionamos ele ao estômago, e aí vem a relação do vômito, a tosse, o espirro, tudo que é involuntário, aqui a gente associa ao bulbo. E quando se fala em morte encefálica, a gente tem uma inativação justamente dessa estrutura. Ela é extremamente vital. Beleza? Tranquilo? E só para a gente fazer um comparativo, eu chamei atenção lá num corte anatômico no cérebro. Se a gente, para a distribuição da substância cinzenta e da substância branca, na medula espinal, se a gente fizer um corte, observa que a substância branca, ela fica na porção do córtex, ela fica na periferia do corte, enquanto que a substância cinza fica na porção medular, na porção bem central. Lá no cérebro era o contrário, né? Então só fica atento. Se aparecesse essa imagem na prova, a gente poderia inferir que é um corte anatômico de medula espinal. Agora a gente vai falar um pouquinho então do sistema nervoso periférico. Esse sistema nervoso periférico ele é constituído a partir dos nervos e dos gânglios nervosos. As provas normalmente dão mais atenção aos nervos, até porque nós temos uma classificação bastante interessante aqui, quanto à sua origem. E aí eu te chamo a atenção, nós temos 12 pares de nervos cranianos, e esses 12 pares, eles têm uma origem a partir do encéfalo, então estão ligados diretamente a uma estrutura encefálica, como o cérebro, cerebelo, hipotálamo, etc. E nós temos os 31 pares de nervos raquidianos, ou chamados de espinais, porque eles estão ligados diretamente à medula espinal. E nós temos uma classificação deles ainda quanto ao sentido que eles transportam a informação. A gente tem os nervos sensitivos, os motores e os mistos. E qual é a diferença entre eles? Os nervos sensitivos, ou chamados de aferentes, eles levam a informação, eles levam um impulso nervoso de um órgão qualquer do teu corpo, da tua pele, do teu coração, dos pulmões, do intestino, do estômago, enfim, de qualquer órgão, até alguma estrutura do sistema nervoso central. Tudo bem? Já os nervos motores, ou chamados de eferentes, eles vão transmitir a informação de uma estrutura do teu sistema nervoso central até um órgão qualquer. Então, por exemplo, vão levar uma informação do teu bulbo até o coração, do teu bulbo até os pulmões, do cérebro até a musculatura. Então seriam nervos
motores. E ainda nós temos os nervos mistos, ou chamados de associativos. Isso porque eles têm uma porção sensitiva, ou chamada de aferente, que vai transmitir a informação de um órgão qualquer até uma estrutura do sistema nervoso central, mas o mesmo nervo vai ter a capacidade de levar essa informação do sistema nervoso central até um órgão qualquer. Então ele tem uma porção sensitiva e tem uma porção também motora, ou chamada de eferente. Não precisa saber quem são esses nervos sensitivos, motores ou mistos. O único detalhe importante: dos 12 pares de nervos cranianos, a gente tem alguns que são só sensitivos, a gente tem alguns que são só motores e tem alguns que são mistos. Já os 31 pares de nervos raquidianos, todos eles são mistos, tá? Então fica ligado um pouquinho nisso. E agora, para a gente fechar nossa aula de sistema nervoso aqui, essa revisão, a gente vai falar um pouquinho da porção do sistema nervoso autônomo. Esse sistema nervoso autônomo, ele recebe esse nome porque ele atua de forma involuntária. A gente não tem um controle direto sobre ele. E ele vai influenciar diretamente na ação de glândulas e da nossa musculatura não estriada, da nossa musculatura lisa. E aí nós subdividimos ele em simpático e parasimpático, que são completamente antagônicos. Importante tu lembrar em que situação cada um deles vai estar ativo e também quais são os eventos que são estimulados ou até mesmo inibidos por cada um deles. Então a gente começa falando um pouquinho do sistema nervoso autônomo simpático. Ele vai estar ativo naquelas situações de medo, de estresse, de tensão, de uma atividade física. E por que eu te digo isso? O grande objetivo do sistema nervoso autônomo simpático é te preparar para uma situação com grande gasto de energia. E aí, para te preparar para esse grande gasto de energia, ele acaba estimulando todo o funcionamento do nosso sistema cardiovascular, do nosso sistema respiratório. Em contrapartida, ele inibe um pouco a ação do nosso sistema digestório e do nosso sistema urogenital. Já o sistema nervoso autônomo parasimpático é o contrário. Ele vai estar associado sempre a uma situação de repouso, de recuperação, ou num processo de digestão. Lembra que quando tu come, depois dá aquela moleza, né? Dá aquela bobeira. Por quê? Quando a gente começa a digerir o alimento, a gente tem a ativação do sistema nervoso autônomo parasimpático. Ele reduz um pouquinho a atividade do nosso sistema cardiovascular, do nosso sistema respiratório, mas em contrapartida, ele estimula o nosso sistema digestório e o nosso sistema urogenital. Nós temos uma tabela no nosso material de apoio aí no PDF, busca aqui embaixo na aba dos anexos, que tu vai ver eventos como um aumento ou a redução na atividade de frequência cardíaca, frequência respiratória, secreções digestivas, tudo isso dá para a gente relacionar a ação do simpático e do parasimpático. Fundamental tu lembrar que eles são completamente antagônicos, enquanto um inibe um processo, o outro acaba estimulando. Beleza? Tranquilinho? Então, queridos, era isso que a gente tinha para revisar um pouquinho aqui da aula de sistema nervoso, tá? Vale a pena fazer uma boa leitura do nosso material, que, como eu disse lá no início, sistema nervoso e sistema endócrino acabam sendo os mais cobrados aí na nossa prova. Tá ok? Um ótimo estudo para ti e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!